O Elon Musk doou mais de 250 milhões de dólares para a campanha presidencial de Donald Trump em 2024 agora. Essa montanha de dinheiro e engajamento pessoal do Musk na campanha abriram caminho para que ele se tornasse uma das pessoas mais próximas de Trump e ainda conseguisse um cargo na nova administração, com poder para influenciar o orçamento do governo americano. Essa proximidade do poder foi interpretada pelo mercado como possível vantagem para as empresas do Musk. Aí as ações da Tesla dispararam e aqueles 250 milhões de dólares se mostraram um excelente investimento para o Musk, que ficou alguns bilhões de dólares mais rico desde a eleição do Trump, já que o grosso da fortuna dele está em ações da Tesla. Mas olha, não é só o Elon Musk. Nos últimos meses, outros bilionários da tecnologia estão fazendo de tudo para se aproximar do Donald Trump, que está começando agora o segundo mandato como presidente da maior economia do mundo. Mark Zuckerberg da Meta, Jeff Bezos da Amazon e Sam Altman da OpenAI são alguns deles. As Big Techs, que por anos foram vistas como promotoras de valores progressistas, estão dando uma guinada à direita. Nesse Spotlight, a gente vai ligar os pontos para entender por que isso está acontecendo, quais interesses estão em jogo e como o Brasil faz parte dessa história. Durante o primeiro mandato do Trump, a relação dele com as Big Techs não era exatamente próxima ou tranquila. Ele fez críticas frequentes às empresas de tecnologia. Disse que o Facebook era um inimigo do povo americano e chegou a ameaçar o Mark Zuckerberg do Facebook com prisão perpétua. Tudo isso começou com um caso que teria favorecido o próprio Trump, o escândalo da Cambridge Analytica, quando informações pessoais de milhões de usuários do Face foram acessados e usados indevidamente por uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica. A ideia era direcionar anúncios políticos e espalhar desinformação com o objetivo de influenciar as eleições de 2016 a favor do Trump. A campanha dele era cliente da Cambridge. O escândalo fez crescer a pressão sobre as Big Techs e elas começaram a criar políticas mais rigorosas de moderação de conteúdo, incluindo a remoção de posts e a criação dos programas de checagem de fatos. Na visão do Trump, isso significava que as empresas do Vale do Silício estavam usando o poder crescente delas para silenciar vozes conservadoras. A relação entre essas empresas e o Trump ficou ainda pior com a pandemia e as discussões sobre lockdown, origem do vírus e segurança das vacinas. E o caldo entornou de vez depois dos ataques ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Esse episódio levou à suspensão do Trump de redes sociais como o Twitter e o Facebook. Mas aí veio o governo Biden e com ele uma onda global de pressão pela regulamentação das redes sociais. Os bilionários da tecnologia não viram o Biden como um aliado, pelo contrário. O governo democrata deu início a uma série de ações antitrust contra empresas como Amazon, Meta e Google. Aumentou também a pressão sobre as redes, demandando mais controle sobre conteúdo publicado e sinalizou que a inteligência artificial deveria ser controlada pelo governo. Tudo isso, claro, foi visto pelas Big Techs como um comportamento hostil e com grande potencial para atrapalhar os negócios delas. As coisas começaram a mudar em 2022, quando o Elon Musk desembolsou 44 bilhões de dólares para comprar o Twitter, fechou o capital da empresa e transformou ela no X. Ele prometeu fazer da plataforma uma rede dedicada à liberdade de expressão e começou a se aproximar cada vez mais de grupos de direita, alguns bem radicais. Uma das primeiras coisas que o Musk fez como dono do antigo Twitter foi restabelecer a conta do Trump. Em 2023, o Facebook do Zuckerberg fez a mesma coisa. Aí, na corrida presidencial do ano passado, o Elon Musk assumiu o protagonismo, como eu mencionei aqui no começo do vídeo, e se tornou uma ponte entre bilionários das Big Techs e o Donald Trump. Depois da vitória acachapante do republicano sobre a Kamala Harris, a aproximação entre bilionários e Trump acelerou. O Mark Zuckerberg, da Meta, ele se encontrou pessoalmente com o Trump e decidiu rever as políticas de moderação de conteúdo. Ele também nomeou Dana White, um aliado do Trump, para o conselho da empresa, que é dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. A Meta ainda colocou o republicano Joel Kaplan, que é próximo ao Trump, como chefe de política global da empresa. Aliás, foi o Kaplan quem anunciou no programa da Fox que a Meta ia abandonar a checagem de fatos nos Estados Unidos e adotar as notas de comunidade, bem no estilo do X do Elon Musk. Outro que jantou com o Trump foi o Jeff Bezos, da Amazon. O bilionário passou a borracha no passado de troca de insultos com o Trump. Ele impediu que o jornal The Washington Post, que ele comprou em 2013, publicasse um editorial declarando apoio a um dos candidatos nas eleições do ano passado. Claramente esse apoio iria para Kamala, não para o Trump. A Amazon ainda investiu 40 milhões de dólares em um filme biográfico sobre a Melania Trump, esposa do presidente. Já o CEO da OpenAI, Sam Altman, doou $1 milhão para a posse do Trump. A OpenAI, você sabe, é a criadora do ChatGPT, que está muito interessada em influenciar a regulamentação da inteligência artificial nos Estados Unidos e no resto do mundo.
Essa aproximação entre as Big Techs e o Donald Trump é, de certa forma, fruto do próprio amadurecimento dessa indústria. Empresário tentando ficar bem com o governo da vez não é exatamente uma novidade, né? Mas essa história é bem mais que isso. Dizer que os Estados Unidos atua globalmente alinhado aos interesses das suas grandes empresas é chover no molhado, né? Isso sempre aconteceu e deve continuar a acontecer. Mas agora, a indústria mais rica, mais poderosa e que dá aos Estados Unidos a maior vantagem estratégica sobre os outros países é a indústria de tecnologia. O petróleo ainda é importante, claro, mas não tem nada mais relevante do que ter as empresas, os programadores, os algoritmos e os data centers e os chips que fazem o mundo ser como ele é hoje. As Big Techs estão sob forte pressão regulatória e econômica na Europa e aqui no Brasil, só para citar dois mercados importantes. A aliança com Trump é uma maneira de colocar o peso econômico e político dos Estados Unidos a favor delas. Lembra do conflito entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk no ano passado? No fim, o ministro ganhou, né? O X aceitou seguir as regras do Brasil. Mas e se em vez do X fosse o Instagram, a rede mais popular do país? E se fosse o WhatsApp, que a gente usa pra tudo por aqui? O custo político de impor restrições aos produtos da Meta, do Mark Zuckerberg, com certeza seria bem maior. E se fossem o Insta, o WhatsApp e o governo americano? Talvez o próprio Trump, publicamente, botando pressão sobre legisladores, juízes brasileiros e fazendo isso para uma audiência global e super engajada. Pois é, seria outro jogo, né? E a partir de agora, com o Trump de volta ao poder e com essa aproximação entre ele e os bilionários das Big Techs, é sim um outro jogo. Um jogo atravessado por interesses econômicos, jogadas políticas, discussões ideológicas. E pode ser que esse jogo é que vai decidir quais serão as grandes empresas globais das próximas décadas. Quem serão os empresários mais ricos e influentes e qual país vai dominar as tecnologias e os produtos mais importantes do planeta.